Olá pessoas, bem-vindos ao Cardivinas, eu sou a Rá e dessa vez eu tô trazendo mais um haul de livros pra vocês, tá certo? Basicamente, mais uma vez eu expondo minha falta de controle financeiro, tá certo? Minha falta de responsabilidade financeira para com vocês. Porém, em minha defesa, a maior parte desses livros aqui eu não paguei por eles. Porque no final de agosto rolou um sorteio numa das livrarias aqui da Estônia, de Tallinn. A Rava Ramat, eles fizeram um sorteio especial de verão para com os clientes que são registrados no site, que fizeram compras durante o mês de agosto. E por um milagre, euzinha ganhei, tá certo? Então eu ganhei uma estadia de 2 noites num resort no interior aqui, bem afastado, que foi assim, incrível. Eu vou botar algumas imagens aqui pra vocês verem, tipo, no meio do nada, não tinha nada ao redor dele, era um silêncio assim, puro e absoluto, coisa maravilhosa. Inclusive eu quero voltar lá, mas é caro pra dedéu a estadia lá. E, além disso, eu ganhei também 100 euros para gastar em livros, que foram muito bem aproveitados. Porque se vocês verem aqui, temos uma pilha considerável de livros. Tá certo? E eu vou mostrar agora para vocês quais foram os livros que eu escolhi comprar com esses 100 euros. Na verdade, os 2 primeiros livros eu não comprei nesse balaio dos 100 euros que eu ganhei de presentes, tá? Foram livros que eu paguei. Um deles talvez tenha sido responsável por eu ganhar esse sorteio, mas... Então, todos os livros aqui, obviamente, são em inglês, são de autores gringos, tá? Porque, infelizmente, não tem muita coisa de autor brasileiro aqui na Estônia disponível nas livrarias. E em português aqui não tem nada mesmo. Mas esse aqui é um book haul bem cara de Halloween, porque eu comprei muitos livros que são de terror ou de bruxas, ou tem essa vibe assim, meio Halloween. Alguns deles vocês já viram até na minha TBR desse mês, inclusive, deixo aqui dentado, mas vamos começar. O primeiro é Where the Darks Stand Still, tá? Esse daqui, da Abi Poranek. Eu nunca li nada dessa autora, mas todo mundo tá comentando muito desse livro e a sinopse dele me deixou, assim, louca pra ler ele. Nele a gente acompanha Liska, uma jovem que foi criada no vilarejo que diz que magia é mal, que tudo que tem a ver com magia é nefasto e tal. Só que Liska tem magia e ela quer se livrar dessa magia porque ela não quer ser vista como uma pessoa má pelas pessoas com quem ela convive e tal. E ela resolve se enfiar na floresta mágica para fazer um acordo com um ser da floresta, o demônio que guarda a floresta e tal, pra ela deixar de ter magia. Só que ele diz que tá certo. Eu tiro sua magia, mas em troca disso você tem que morar comigo durante 1 ano. No meu palácio, na minha casa, uma coisa assim. Ou seja, uma coisa meio Bela e a Fera. Vocês sabem que eu sou fã. Então, né, eu já fiquei afim. E todo mundo tá dizendo que é bem legal, que a escrita da autora é boa, que a ambientação é legal. Então, peguei ele. O outro que eu peguei, antes de ganhar os 100 euros pra gastar, foi The Spell Shop, da Sarah Beth Durst, tá certo? Que inclusive está na minha TBR desse mês. Vamos ver se eu consigo ler esse mês. E esse livro é uma cozy fantasy ou uma fantasia aconchegante, no qual nós seguimos Keila, nossa protagonista, que era uma bibliotecária, até que acontece uma rebelião no reino dela e tacam fogo na biblioteca e ela foge desesperada, salvando os poucos livros que ela consegue e vai se esconder na ilhazinha onde ela cresceu e tenta proteger esses livros e tal. Só que esses livros são mágicos e depois dessa rebelião a magia foi banida, então magia é contra a lei. E ela está usando esses livros para poder se sustentar, basicamente. E aparece um vizinho muito curioso que gosta de meter o nariz onde não é chamado, tá certo? Mas que também é muito bonito na história, então temos esse negócio. Muita gente compara ele com o Café e Lendas, tá certo? Então, né, já fica aí à vontade de ler. E eu não vi ninguém falando mal desse livro até agora. Todo mundo que eu vi aqui na gringa falando desse livro tava só rasgando cedo, então fiquei com vontade de ler. O próximo é um clássico que eu quero reler pela primeira vez em inglês, tá certo? Ou ler pela primeira vez em inglês, porque eu só tinha lido em português. Que é The Picture of Dorian Gray, ou O Retrato de Dorian Gray, de Sir Oscar Wilde, tá? Oscar Wilde é Sir, né?
É Sir? Eu não lembro. Mas merecia ser. Se não é, merecia ser. E esse livro dispensa apresentações, né? Um clássico da literatura inglesa, apesar de acho que é ser irlandês. Inclusive, tirei foto com a escultura dele em Dublin, quando fui lá em 2021. Saudades de Dublin, cidade maravilhosa, gostaria de voltar. Mas é um dos leituras também que eu pretendo fazer esse mês, tá certo? E quero muito ler e depois reassistir o filme com Ben Barnes. Só pra comparar notas. Só pra comparar notas, juro. O próximo também é um clássico da literatura inglesa e da literatura mundial, que é Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, né? O Prometheus Moderno, de Dona Mary Shelley, tá? Que também eu só li em português e agora eu quero ler em inglês no texto original. E é uma das minhas leituras pretendidas para este mês, tá? Então, foi um dos que eu peguei. E além dele, eu peguei outra versão de Frankenstein, só que essa é a versão de Junji Ito, o mestre do terror japonês. Que quando eu vi, meu Deus, Junji Ito fez uma versão de Frankenstein. Tem ele em capa dura aqui na livraria, quero, preciso. Paguei 30 euros nesse livro, tá certo? Foi do cartão presente, foi. Poderia ter comprado outros 3 livros com esse dinheiro? Poderia, mas eu queria esse daqui. Então, assim que eu terminar minha releitura de Frankenstein, eu vou ler essa adaptação de quadrinhos feita por Junji Ito, dessa história, assim, incrível. Então, em breve resenha por aqui. Depois, o próximo livro que eu peguei foi My Darling Dreadful Things, da Johanna Van Ven, que é esse daqui, que é um livro que se passa no século XIX, tá? Durante a época do espiritualismo. E nele nós seguimos Rose Beckman, uma jovem pobre, mas que tem o dom de ver espíritos e usa isso para conseguir se manter no meio dessa onda de espiritualismo. Ela faz seances, tal, faz as mesas lá com os ricos para falar com os mortos, e ela tem um fantasma, a Ruth, que é amiga dela desde a infância, que acompanha ela desde que ela se entende por gente. E as coisas mudam de figura quando ela conhece Agnes Cobb, tá certo? Uma viúva rica que se interessa por Rose, tá? E as duas acabam tendo um relacionamento até que alguém é assassinado e a culpa acaba caindo em cima de Rose. Por quê? Porque é pobre, porque é mulher, porque mexe com o espírito. Tá errada, né? Então é uma história que eu fiquei bem curiosa. Eu não vi nada sobre esse livro, ninguém me fala ninguém. Eu só vi ele na livraria e a sinopse me chamou a atenção, então peguei. O próximo é um livro que eu já vi muita gente rasgando seda, falando bem, e que eu já tava a fim de ler há algum bom tempo, que é o How to Kill Your Family, da Bella Mackie, tá certo? Isso aqui é inclusive a capa nova dele, que é a capa tradicional, aquela rosa, que tá aqui. E nele nós acompanhamos Gracie, uma jovem que está matando as pessoas da família aos poucos para se vingar pelo modo como trataram ela, até que ela é presa por assassinato, só que por um assassinato que ela não cometeu. Então ela precisa investigar para descobrir quem é que está tentando incriminar ela e quem é que cometeu esse assassinato para poder se livrar e voltar a continuar matando sua família. Certo? Então é uma história policial cheia de humor negro, tal, que eu gosto, curto. O próximo é um livro também que eu não vi ninguém falando sobre ele, mas a sinopse me chamou super atenção, que é o Dreadful, da Caitlin Rosakis. Tá, que a capa dele também é linda, inclusive. E nesse livro a gente segue um homem que acorda do nada no meio do covil do bruxo malvado, tá? No meio do workshop dele, ele acorda sem sobrancelhas, sem memórias, sem ideia do que ele tá fazendo lá, mas ele quer sair antes que o Lorde das Trevas lá chegue e acabe dando cabo dele. Só que enquanto ele tenta fugir, ele acaba descobrindo que ele é o Lorde das Trevas, ele é o vilão. Só que ele não tem lembrança nenhuma disso. Ele não sabe qual é o grande plano dele, ele não sabe porque ele tem uma princesa presa na torre. E ele tá desesperado com medo que se as pessoas descobrirem que ele perdeu a memória, elas vão se virar contra ele. Então, assim, parece a história de um anime de Isekai? Parece a história de um anime de Isekai. Inclusive, um anime que eu assistiria de bom grado. Por isso que eu peguei esse livro, porque eu fiquei bem curiosa com a história dele. Inclusive, se eu tiver tempo, eu vou botar ele na TBR desse mês, porque desses daqui, dos que eu não li ainda, ele é um dos que eu tô mais curiosa sobre. O próximo livro que eu peguei também é um que eu não vi ninguém falando nada sobre ele, mas vi na biblioteca, vi na livraria, li a sinopse e gostei, que é o Young God, tá certo? Da M.A. Bennett. Eu acredito que seja uma mulher, a autora. É uma mulher. E nesse livro, 4 estranhos têm a oportunidade de passar o verão
na Vila de Onati, que é o lugar, a vila que pertencia a Lord Byron, no qual Mary Shelley escreveu Frankenstein e Polidori escreveu The Vampire, tá certo? É um lugar, assim, que tem um marco incrível para as histórias de terror e para literatura mundial. E esses 4 jovens, ficam presos lá, só que as coisas começam a ficar estranhas enquanto eles estão presos lá, terminando com um assassinato horrendo, e no qual os 4 são suspeitos desse assassinato, certo? Então eles vão ter que se virar para conseguir saírem vivos dessa mansão. Então, assim, estou curiosa, achei uma ideia bem interessante pegar o lugar de nascimento de Frankenstein como base para uma história de casa mal-assombrada, então foi um dos que eu peguei. O próximo que eu peguei foi o Invocations, da Crystal Sutherland. Essa é a mesma autora de House of Hollow, que eu acho que já foi lançado no Brasil. Se tivesse sido lançado no Brasil, eu vou deixar a capa brasileira aqui do lado, eu só não lembro qual foi o título. Mas essa é uma história de terror jovem adulto, no qual nós seguimos 3 bruxas que estão tentando se livrar de um assassino serial que está matando bruxas. E elas são as 3 jovens bruxas. Emer, que é assombrada, ela é perseguida por assombrações. Jude, que fez um pacto com o demônio, por causa disso que o corpo dela está decaindo, então basicamente ela fede a corpo de decomposição. E Zara, cuja irmã foi assassinada por esse serial killer. Então as 3 se unem para tentar se livrarem de suas maldições, seus fantasmas e também desse serial killer, tá certo? Eu tô bem curiosa para esse livro, porque todo mundo fala muito bem de House of Hollow, que eu ainda não li, mas eu tenho ele no Audible, então talvez eu escute ele em breve, tá? Mas é que eu fiquei bem curiosa, por ser de bruxas e tal, me chamou mais atenção ainda do que House of Hollow, então peguei. O próximo é Deadly Animals, da Marie Tierne, tá certo? Outro que eu também não ouvi falar nada sobre ele, mas a sinopse me chamou atenção. Nesse a gente segue uma menina de 13 anos, Ava, que ela tem uma fascinação por coisas mortas, por taxidermia, por embalsamamento, por animais mortos, tal. Ela gosta de brincar de taxidermia. É o hobby dela, que ela gosta. E eu não julgo, porque eu também gosto desse tipo de coisa, tá certo? Só que uma noite, enquanto a Ava tá passeando pela floresta perto da casa dela e tal, procurando por animais mortos para estudar, ela dá de cara com o corpo de um colega de escola dela, um menino morto, Mickey. E nisso entra o detetive Seth Delahane, que é quem toma conta do caso e tal. E Ava está determinada a entrar nesse caso e ajudar o detetive a descobrir quem foi que matou o colega dela. E eu fiquei bem curiosa para ver um livro assim de investigação de assassinato com uma jovem de 13 anos de idade, que é fascinada por coisas macabras. Então, assim, seria o tipo de coisa que Raíssa de 13 anos faria? Talvez seria o tipo de coisa que Raíssa de 13 anos faria, não vou negar. O próximo livro, os 2 próximos livros são os que menos têm a ver com a Halloween dessa pilha. O primeiro dele é The God and the Gumiho, tá certo? Da Sophie Kim, que inclusive, se eu não estou errada, acabou de ser anunciado que vai ser no Brasil. Vou deixar aqui a capa, a post do anúncio. Eu não lembro se é pela editora Alt, se é pela Intrínseca, quem é. Mas vai ser aí, acho que ficou O Deus e a Raposa no Brasil, uma coisa assim. E nesse livro a gente segue Kim Honey, que costumava devorar almas, mas se aposentou, tá certo? Ela era uma Scarlet Fox, ou uma raposa escarlate, que é um ser da mitologia coreana, que devora almas e tal. E ela resolveu se aposentar e viver no mundo mortal, tá? Ter uma vidinha simples, mais ou menos, passa em grandes estresses, trabalhando num café, até que um belo dia aparece Seokga, que é um deus da trapaça, tal, que foi expulso do mundo celestial, que foi expulso do reino celestial, e tá desesperado para conseguir voltar. Então ele acaba pedindo ajuda de Kim para conseguir voltar ao reino celestial, e daí altas confusões acontecem, tá certo? E esse, se eu não me engano, é o primeiro de uma série, o primeiro de uma antologia, uma trilogia. Mas achei bem interessante a história de, basicamente, um demônio, digamos assim, não é um demônio, mas tipo, seria algo próximo do que é um yokai na cultura japonesa, mas eu não sei qual é o nome para isso em coreano. Coreano vivendo no mundo normal e tipo, trabalhando no café e tendo que ajudar um deus caído. Me lembrou, inclusive, o anime The Devil's a Part-Timer, que é super engraçado. Então, fiquei interessada e comprei. E ainda falando sobre cultura coreana,
Eu também comprei A Crane Among Oaths, da Jenny Hu, tá? Que é um romance histórico que se passa, que eu acredito que tenha toques de fantasia, mas que se passa durante uma época real da história coreana, tá? Durante o reino do rei Yeosan, que foi um rei que raptou milhares de jovens mulheres coreanas para forçarem elas a serem concubinas dele no palácio. E foi um rei extremamente cruel, um rei extremamente ruim para a Coreia e tal. E nesse livro a gente segue Iseu, que é uma jovem de 17 anos, que a irmã dela foi sequestrada para ser uma concubina do rei. Então ela resolve se infiltrar no palácio para poder salvar sua irmã ou para poder pelo menos vingar sua irmã dando cabo do rei. Só que nisso ela acaba conhecendo o príncipe Dae-hun, que é o meio-irmão do rei e é quem provavelmente assumiria o trono se o rei morresse. E os dois acabam tendo um trelelê nesse meio dessa conversa e tal, mas o foco dela é salvar a irmã dela, é vingar a irmã dela. E eu vi pessoas falando muito bem, inclusive gente que conhece da história coreana, porque isso aqui é inspirado em fatos reais, tá certo? Realmente esse rei que sequestrou várias mulheres coreanas existiu, tal. E eu vi as pessoas que conhecem, que têm conhecimento da história coreana, falando muito bem desse livro. E eu estou curiosa pra ler ele, então talvez ele entre na minha TBR de novembro, tá? Apesar que eu tô pensando em fazer um TBR de novembro só com livros de ficção científica, né? Mas a gente vai ver aí quando chegar novembro como é que vai ser. Mas então, pessoas, esses foram os livros que eu comprei entre agosto e setembro, tá certo? O meu descontrole financeiro aqui claramente exposto para vocês. Pelo menos a maioria deles eu não paguei. Acho que se eu gastei 30 euros aqui foi muito, graças a Deus, por causa daquele cartão presente maravilhoso. Mas foram esses os livros. Eu quero saber de vocês. Qual livro vocês acharam mais interessante? Qual livro vocês querem resenha logo aqui no canal, já que tem alguns deles que estão para sair no Brasil em breve. Então me conta aqui nos comentários, tá certo? Qual vocês querem ver resenha, que eu trago pra vocês. É quase certo que eu vou fazer a resenha do Frankenstein de Junji Ito. Ou resenha ou vlog de leitura, um dos dois vai sair dele. Mas é isso. Esses são os livros mais recentes que eu adquiri, tá certo? Tem alguns mangás também, mas são só volumes de edição especial de Fullmetal Alchemist, que depois eu faço um vídeo especial só sobre isso, tá? Mas é isso, pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo legal de Halloween vindo por aqui, tá certo? Inclusive resenhas de livros, recomendações literárias, vlogs de leitura e muito mais. Inclusive vou tirar férias agora no final de mês, então vou poder aproveitar para fazer mais conteúdo para vocês. E trazer coisas diferentes, porque eu vou viajar também, então vai ter conteúdo fora de Tallinn. Então fiquem ligados. Me segue também no Instagram e no Threads pra ficar por dentro de bastidores aqui do canal, ver o que tá rolando da vida. E é isso, se você ficou aqui até o final desse vídeo, deixa um emoji de livros aqui embaixo, tá certo? Nos comentários, pra dizer que você viu esse vídeo todo. E é isso, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!